Eu sempre gosto de frisar isso, irmão, porque você poderia ter escolhido ficar na sua casa, mas você escolheu estar aqui, e eu tenho certeza que você, assim como eu, não se arrependeu de investir esse tempo aqui para glorificar e exaltar ao nome do Senhor. Amém? Feche seus olhos, curve sua cabeça. Quero orar por você nessa noite em nome de Jesus. Pai, nós queremos dar graças ao Senhor, porque o Senhor é bom, o Senhor é perfeito em tudo que o Senhor faz. Senhor, muito obrigado por nos dar a oportunidade de prestar um culto ao Senhor. Muito obrigado, ó Pai, por nos dar a oportunidade de entoar louvores aqui para o Senhor, que é digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Senhor, eu quero te agradecer também por cada um dos meus irmãos que se dispuseram a estar aqui, para que hoje pudéssemos nos reunir aqui, unidos aqui, Pai, nessa comunidade de fé, para bendizer ao Senhor e assim, Pai, obedecer aquilo que o Senhor nos deixou, uma ordenança que é congregar. Então, Senhor, eu sei que assim como eu, cada um deles aqui também, ó Pai, estão alegres no Senhor, pelo que o Senhor tem feito, pelo que o Senhor ainda há de fazer. Mas mais, ó Pai, do que nós chegarmos a ter aqui com a mentalidade de pedir, Senhor, nós chegamos aqui, Pai, com a nossa mente renovada e com o nosso coração voltado a entregar tudo que é do Senhor. Então nessa noite, ó Pai, eu tenho certeza que o Senhor recebeu o culto aqui que lhe foi entregue, Pai. E eu tenho certeza que o Senhor tem grandes coisas ainda a fazer na minha vida e na vida dos meus irmãos, em nome de Jesus, amém e amém. Irmãos, nós estamos aí, né? Pastora Natália deu início aí a uma série de mensagens, né? Falando sobre a igreja, qual a importância da igreja, né? E a cada dia o Senhor tem nos mostrado, o Senhor tem nos instruído acerca de quão valoroso é a igreja. E por que, irmãos, de ter uma série de mensagens para falar sobre a igreja, a importância da igreja? Obrigado, irmã. A importância da igreja. Porque a verdade é que muitos abandonaram esse ato de congregar. Porque a gente tem falado, não só aqui, mas em inúmeros lugares, tem soado essa palavra, tem soado essa direção em lugares sérios, lugares que honram pela palavra do Senhor. Porque infelizmente muitas pessoas estão abandonando o congregar. Muitas pessoas não estão valorizando o que é estar aqui unido com membros que formam do mesmo corpo, que é o cabeça é Cristo. Infelizmente, irmãos, muitas pessoas hoje já não fazem questão de estarem aqui como eu e você hoje estão. Infelizmente, irmãos, para as pessoas virem à igreja ou não virem para elas, tanto fez, tanto faz, para elas não se importa, elas não têm isso aqui como uma prioridade na sua vida. E não tem nada que vá fazer com que ela troque de vir para a igreja. Olha, eu vou para a igreja ou eu vou fazer qualquer... Irmãos, é porque os tempos têm estado desse jeito. As pessoas, infelizmente, têm a cada dia abandonado. Irmãos, e algo que eu sempre costumo parar para observar, e eu faço uma reflexão, eu comigo mesmo, e acredito não, tenho certeza que não vem de mim, isso vem do próprio Espírito Santo de Deus. E às vezes eu me paro para pensar por que as pessoas não valorizam uma igreja. Por que as pessoas, a igreja para ela não se tornou e nunca vai ser uma prioridade. Irmãos, muitos de nós aqui não conhecemos a história da igreja. Irmãos, a história da igreja, ela foi conquistada. Para essa mensagem chegar até a mim, chegar até você, foi o sangue que foi derramado, não só de Cristo, mas daqueles que amaram a palavra e deram continuidade naquilo que Cristo deixou. Irmãos, eu entendo que nos dias de hoje se faz necessário. Nós trazemos aqui um dia que falar para vocês sobre a história da igreja. Sim, de pessoas que diziam, eu não nego Jesus, eu vou continuar pregando, e a espada estava no pescoço, e eles não se importavam, porque eles tinham tanta convicção daquilo que eles estavam pregando, daquilo que eles estavam vivendo, que se não cortasse a cabeça, eles continuam avançando, se cortasse a cabeça, eles iriam ver o Senhor face a face, assim como Ele é. Então, irmãos, por que hoje, infelizmente, muitas pessoas, elas não preocupam, não estão interessadas sobre a igreja, porque muitas das vezes nem de fato conhecem a história da igreja. E para a gente as coisas chegou muito fácil. Ninguém nos impede de prestar um culto. Ninguém nos impede de pregar uma palavra. Se eu quiser fechar aqui a Bíblia agora, colocar debaixo do meu braço e ir para a praça ali, começar a falar, começar a citar versículos, não vai ter nenhuma autoridade que vai chegar e falar, opa, pode parar, você está proibido. Não tem. Mas existem lugares que se você for pego pregando a palavra,
eles vão te dar um aviso. Se você não viu aquele primeiro aviso, no segundo, eles vão te dar uma surra, no terceiro, eles vão te matar. Mas nós temos essa liberdade aqui no nosso país. Nós podemos aqui escolher se nós vimos ou não. Nós temos na nossa mão de uma facilidade. Ninguém aqui precisou de ninguém colocar uma espada no seu pescoço para você pregar numa cela. Ninguém colocou uma espada no meu pescoço para mim vir aqui pregar. Irmãos, infelizmente nisso muitos de nós, muitas pessoas às vezes não têm parado para dar o crédito no que de fato é a igreja e o que ela representa, o que é a igreja de Cristo. Como eu disse aqui, tem sido citado em inúmeras palavras, tem sido falado, mas se eu e você não acreditarmos de fato que a igreja ela é de Cristo Jesus, de nada vai adiantar. E por que eu estou falando isso, irmãos? Muitas pessoas defendem, muitas pessoas têm comprado isso, muitas pessoas têm propagado isso, em dizer que a igreja, ela foi algo que foi criado pelo homem, que a igreja foi algo que não foi Jesus que ali criou, não foi Jesus que fundou, não foi Jesus que estabeleceu, não foi Jesus que é o cabeça. Infelizmente muitas pessoas andam até nos dias de hoje, e até mesmo às vezes que estão num ambiente cristão, entendendo que a igreja, quem foi que criou, foi o homem. Mas você sabe por que isso? Porque entende que a igreja é essas quatro paredes, entende que igreja é isso aqui, é cadeira, é estrutura. Não, isso aqui não é igreja. Se nós sairmos daqui agora e formos lá para fora, a igreja vai estar lá fora. Se formos para o presídio, a igreja vai estar no presídio, porque não se trata de estrutura física. Mas infelizmente muitos de nós estamos atrelando, dizendo a minha igreja, a igreja, mas colocando o nosso coração em estrutura. E infelizmente, irmãos, e muitos dizem, por isso que eles têm esse entendimento e têm até essa definição em dizer: igreja foi feita pelo homem, afinal de contas, quem constrói é eles, quem manda são eles, quem domina são eles. Infelizmente, irmãos, não é todo lugar que tem um lugar como esse aqui, tem uma placa lá fora que de fato é a igreja de Cristo Jesus. A igreja de Cristo Jesus, ela carrega marcas. A igreja de Cristo, ela carrega características que vão dizer que se de fato ela é uma igreja que segue aquilo que quem a criou, quem a fundou, deixou para que nós possamos levar adiante até o dia que Ele vier. Foi isso que os apóstolos fizeram, foi isso que os discípulos fizeram. Levaram a mensagem de esperança, a mensagem de fé, a mensagem da verdade, anunciando e mostrando quem de fato é Jesus. Mas infelizmente, irmãos, muitos de nós não estamos dando o devido valor que deveríamos dar para a igreja. E eu não estou aqui apontando ninguém, não tenho esse direito. Mas nós precisamos fazer uma reflexão na nossa vida e ver se de fato nós estamos vivendo a igreja que Cristo nos deixou, ou se nós ainda estamos apegados naquilo que é a estrutura. Como eu disse, infelizmente, irmãos, tem muitos lugares que a igreja ela é sem, a organização é 100% humana. Quem comanda lá são os pastores, quem manda lá são os homens. Infelizmente existem esses lugares, mas não é só nos dias de hoje. Desde lá de trás Jesus se deparava com isso, e não é diferente dos dias de hoje, porque tem gente no meio. Irmãos, quem que pode fazer parte da igreja? Somente pessoas perfeitas, gabaritadas, pessoas que têm inúmeros idiomas na ponta da língua, pessoas que têm formação acadêmica, que cada um olha e vê aquele currículo, chega a suspirar. São essas pessoas que podem fazer parte da igreja, é isso mesmo, irmão? Não. Não que elas também não possam fazer, né? Então daqui a pouco vai falar, o pastor pregou lá, falou que só quem é analfabeto pode fazer parte da igreja, né? A gente tem que ficar esperto com tudo que fala hoje, porque eles pegam e entendem do jeito que quiser. Graças a Deus que Deus já vem, já traz a instrução, a gente já explica logo de uma vez, né? Estou falando que na igreja tem que ter só gente que não fala 2 idiomas. Isso é até bom para você estudar, você estar aí preparado para isso, que vai que Deus que te manda para outras nações aí. Você vai ter que falar na língua que está lá, irmão. Então, para isso você tem que estudar também. Então, irmãos, mas a igreja também é esse lugar. Mas o que eu quero falar, esquecendo-se dos currículos, esquecendo de todo conhecimento humano, eu quero falar que a igreja, todos nós, seres humanos falhos,
que erra, que peca, que carece e depende da misericórdia de Deus, que compomos, que somos membros desse corpo, a qual Cristo é o cabeça. Se você for olhar quando o Senhor ali, lá em Mateus 16, coloque para nós Mateus 16, você está com a sua Bíblia aí, abre aí, Mateus 16, do 18 ao 20, nós vamos ver ali que Jesus ali, ele num diálogo com Pedro, há um pouquinho antes ali nós vamos ver que Pedro está reconhecendo Jesus como quem ele é, e ele está falando quem é o Senhor ali, ele reconhece, o Senhor fala, isso não vem de você mesmo, que não tenha vindo do alto, vem do próprio Deus. E ali nós vamos ver que ele continua ali conversando com Pedro, e ele vai e fala com Pedro o seguinte, e aqui esse versículo aqui já derruba quem fica conversando, falando que igreja foi criada por homem. Irmãos, desculpe ser tão direto, mas quem fala isso não sabe de nada, não sabe porque não procura saber, o povo perece porque lhes falta conhecimento, Oséias 4:6. Então, irmãos, infelizmente, deixa eu pôr minha lupa, que eu vou ler ali, você tem que pôr óculos para ler umas letras desse tamanho, porque o negócio está pegando, né? Então, irmãos, nós vamos ver aqui que, quando o Senhor dá essa direção aqui para Pedro, porque Jesus já estava preparando aquele povo, preparando os seus discípulos para dar continuidade naquilo que ele estava ensinando. Nós vamos ver aqui, a pastora Natália pregou lá em Atos, aqui outros irmãos também pregaram na quarta-feira também, falando sobre a igreja ali em Atos 2:42, que coisa mais linda, coisa mais maravilhosa, os irmãos em comunhão, e muitos entendem-se que naquele dia ali, que nasceu a igreja. Não, irmãos, Jesus desde quando ele veio, Jesus já estava sendo igreja, Jesus já estava ensinando o que era a igreja, sabe por quê? Ele sabia que ele ia ser assunto, ele ia voltar ao Pai, e aqueles homens ali dariam continuidade. Então, irmãos, as pessoas acham que no Atos 2:42, ali se iniciou a igreja, irmãos. Desde o início que Jesus veio, ele veio trazendo a mensagem da verdadeira igreja. E aqui nós vamos ver que ele está ali falando com Pedro, ele fala, e também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Pode passar, por favor. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra, será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra, será desligado nos céus. Então, irmãos, aqui nós vamos ver o Senhor ali falando com Pedro, falando, tu és Pedro, e sobre você, e nós estamos falando de um homem falho, de um homem que foi chamado lá no meio da sua pescaria frustrada. Nós estamos falando de um homem comum, de um ser humano comum, como eu, como você, um homem falho, e nós vamos ver por várias vezes ali na Bíblia, alguém que o Senhor está dizendo, tu és Pedro, e eu estou confiando na sua mão a missão de continuar, dando continuidade naquilo que eu tenho ensinado a vocês. E nós estamos falando de um homem que Jesus, em algumas ocasiões você vai ver que ele vai falar, afasta-se de mim, Satanás, porque aquele homem estava falando por parte do inimigo. Nós vamos ver aquele homem que traiu, aquele homem que negou Jesus, mas mesmo assim, aqui está dizendo, ei, tu és Pedro, sabe por que o Senhor estava falando? Deixa eu dizer algo aqui para mim e para você, irmãos. Sabe qual é o nosso maior problema? Eu não tenho obrigação nenhuma de fazer a igreja dar certo. Eu não tenho obrigação nenhuma de falar, eu vou fazer isso aqui dar certo, eu vou fazer isso aqui acontecer. Não está no meu poder, não está no seu poder, porque isso já foi feito, e muito bem feito por Jesus Cristo. Mas cabe a mim e a cada um de vocês, no individual e no coletivo, zelar e cada um assumir a sua responsabilidade. Aqui, irmãos, por que o Senhor confiou? Porque muitas pessoas falam, Deus deu a igreja para Pedro. Deixa eu falar para você, Deus não deu igreja nenhuma para Pedro. Porque eu já vi muitas pessoas dizendo, não, olha a responsabilidade, Deus chegou e deu a igreja para Pedro. Como assim, eu pego isso aqui, chego ali e falo, Gisele, toma para você, se vira. Não, irmão, deixa eu falar para você, Jesus não chegou, entregou para Pedro e falou, toma aí, se vira, dá seus pulos. Não, o cabeça é ele, o dono é ele, então é dele, para ele, por ele, todas as coisas, até o dia que ele venha. Então, irmãos, nós vamos ver que ele não deu a igreja para Pedro. Ele chamou Pedro para ser participante, para dar continuidade. Irmãos, por que Jesus nos deixa essa mensagem? Para que nós possamos entender qual é a nossa responsabilidade. Irmãos, cada um de nós aqui tem um papel fundamental aqui dentro deste lugar.
Isso aqui já foi falado aqui, já foi pregado, eu não estou pregando de novo, mas o que eu quero falar para você hoje é sobre o poder que a igreja tem. A igreja, ela é munida de poder, sabe por quê? Quem a criou, quem o fundou, tem todo o poder, e ele disse, foi-me dado todo o poder no céu e na terra. Então, a igreja, ela é munida e cheia de poder. Então, irmãos, nós precisamos entender isso, essa verdade. Primeiro ponto, a igreja não foi criada por homens, e aqui o texto que nós já vimos ali, que foi o próprio Cristo. E Cristo veio estabelecendo isso, irmãos, desde quando ele veio. Irmãos, não existe instituição nenhuma na face da terra. Não existe instituição nenhuma na terra que tem o poder que a igreja tem. Pastor, o que você está falando, irmãos? Deixa eu dizer algo para você. Ali nós vimos aqui o exemplo aqui de Pedro, e nós vamos ver de tantos outros aqui, que ali aquele homem falho, aquele homem pecador, aquele homem foi chamado para dar continuidade, para continuar levando a mensagem da verdade do Evangelho, mensagem que muda, transforma. Irmãos, não existe instituição nenhuma que tenha o poder de transformar a vida de uma pessoa por completo, como a igreja de Cristo. Como a palavra de Deus, sabe o que isso quer dizer? Sabe aquele viciado, que você olha para ele, que às vezes você passa na rua, sabe aquele assassino, sabe aquela pessoa mais terrível, mais horrenda que existe na face da terra, que eu e você passamos falando, o quê? Isso aí vai queimar lá no fogo do inferno, esse aqui não tem jeito, que às vezes até a própria família desacredita e fala, vai morrer na cachaça, vai morrer no vício, vai morrer no crime. Sabe o que acontece? O Evangelho vem, alcança essa pessoa, e ela deixa, ela permite entrar, e ela passa por um processo que chama transformação, que dinheiro nenhum no mundo pode pagar. Não existe, irmãos, me prova aqui, me mostra, instituição que recupera o homem ou a mulher como a igreja de Cristo e a sua palavra. Não tem, eu desconheço. De você, como eu disse, pegar pessoas que aos nossos olhos são até desprezíveis, de você olhar e falar assim, opa, esse aqui não tem jeito. Não, irmãos, tem jeito sim, e foi isso que Jesus fez, desde quando ele veio aqui, na sua passagem, como homem aqui nessa terra. Desde o início, Jesus veio trazendo uma mensagem clara da igreja, e nos deixou para a gente continuar anunciando, que é, Jesus veio para buscar e salvar todo aquele que está perdido. Essa é a verdade. Esse é o poder da igreja. E aqui nós vamos ver, irmãos, naquele texto que nós acabamos de ler, o poder da igreja ali, mostrando para mim, para você, dizendo, ei, tu és Pedro, eu estou confiando para você aqui, de você continuar, dar continuidade. E deixa eu dizer algo para você, vocês como igreja, se vocês orarem, desligando aqui na terra, será desligado no céu. Se vocês orarem aqui, ligando aqui, desligando, vai ser desligado. Se vocês orar ligando, vai ser ligado. Sabe o que é isso? Poder e autoridade que o Senhor liberou sobre a vida de todos aqueles que fazem parte da igreja de Cristo Jesus. Por que hoje, irmãos, não se ora tanto mais? Por que as pessoas hoje têm medo de orar por cura? Por que hoje preferem vir num culto onde que canta 15, 20, 30 louvor? Ainda bem que aqui não tem isso, irmão. Canta 15, 20, 30 louvor, mas a palavra, se for 2 minutos, está bom demais e chega. Que isso, irmão, chega nada. Adoração tem, louvor mas adoração também, a palavra de Deus, porque é ela que te limpa, é ela que te transforma, é ela que te cura, é ela que te liberta. Música não te limpa, música não te cura, música não te transforma, mas a poderosa palavra de Cristo, essa sim muda a sua vida por completo. Então, irmãos, é isso que nós precisamos entender. Por que hoje as pessoas já não oram mais tanto, já não acreditam mais no poder da oração? E esse poder é liberado aqui sobre a igreja de Cristo, que se todos nós aqui unidos, irmãos, levantarmos um clamor aqui, dizendo, Senhor, desliga aqui nessa terra, Pai, desliga aqui hoje, colocando causas de pessoas, de irmãos, nossa aqui, irmãos, Deus ouve, e Ele responde a nossa oração. Mas sabe por que não está tendo resposta? Porque não está tendo busca, não está tendo resposta, porque nós não estamos indo até aquele que derrama o poder sobre a igreja.
Irmãos, infelizmente muitos de nós, a nossa mentalidade de igreja, como eu disse no início, é essa estrutura. Irmãos, nós hoje vamos as pessoas não querem gastar, investir tempo em oração, como a palavra que disse: se vocês orarem, eu vou desligar. Se vocês orarem para ligar, eu vou ligar. E ele fala: e as portas do inferno jamais vão prevalecer contra a igreja de Cristo Jesus. Por que tem muitos lugares aí, irmãos, que têm passado por coisas terríveis? Lugares aí que se dizem igreja, que estão acabando. Porque infelizmente Jesus não é o centro, Jesus não é o cabeça. Irmãos, aqui, como eu estava falando, sobre a igreja e o poder que tem sobre a igreja de Cristo. Irmãos, nós vamos ver aqui que o Senhor, Ele vem, Ele pega pessoas normais, pessoas falhas como eu, como você, e nos usa para que a gente possa ser um embaixador, um porta-voz da mensagem da verdadeira igreja. Porque existe uma verdadeira igreja e existe a falsa também. E lá em Tiago 1:27 vai dizer bem claro: a verdadeira religião, ou algumas traduções vão dizer a verdadeira igreja, é a que cuida do órfão, da viúva e do necessitado. Se falamos que somos igreja, e aqui não está tendo cuidado com o órfão, com a viúva, com o necessitado, tem alguma coisa errada. Se nós guardamos em dizer que nós adoramos a Deus e seguimos a Jesus, que Ele é o cabeça, e aqui nessa organização não tem cuidado de órfão, não tem cuidado de viúva, não tem cuidado de necessitado, tem alguma coisa errada. Infelizmente, irmãos, de nós mesmos isso não vem. Nós infelizmente somos egoístas. Nós infelizmente queremos pensar somente em nós, e às vezes não temos tempo para demandar para outras pessoas. E se tem algo que as pessoas que deram continuidade na igreja verdadeira, se tinha algo que eles tinham no coração, era amor pelo próximo. Por isso eles atravessavam de lugares em lugares, apanhando, sendo xingado, mas eles se preocupavam porque tinha que levar a mensagem da verdade. Como eu disse hoje, nós temos tanta oportunidade de anunciar Jesus, mas às vezes quantos de nós, que às vezes não estamos usando aquilo que o Senhor colocou em nós, para a gente poder anunciar a mensagem da verdade. Irmãos, não pense você que isso é uma responsabilidade somente do pastor, somente dos ministros. Todos nós, irmãos, quando entendemos e começamos a fazer parte do que é o corpo de Cristo, nós temos essa responsabilidade que é anunciar a palavra da verdade. E quantos de nós, às vezes, irmãos, não estamos usando das oportunidades que Deus está nos dando? E às vezes do nosso lado tem pessoas chorando, clamando, precisando de uma mensagem, precisando de uma palavra. E às vezes nós estamos tão apáticos, tão preocupados com a nossa vida, e a gente ainda olha e fala assim: não, ainda bem que eu sirvo Jesus, senão minha vida estava desse jeito aqui ou pior. Sabe, irmãos, falta de empatia, falta de amor com o próximo. E aqui nós vamos ver, irmãos, que a igreja de Cristo, ela foi liberado sobre ela o poder, não para mostrar em estrutura, não para mostrar em poder aquisitivo, mas para mostrar através dos sinais e milagres que só podem ser feitos através do nome de Jesus, somente por meio de Jesus. Irmãos, nós conseguimos as coisas naturais, mas o sobrenatural, e isso inclui, como eu disse, a transformação, uma cura, seja o que for, somente pelo poder que vem do próprio Jesus Cristo. Então, irmãos, nós vamos ver aqui, eu peguei 2 exemplos, rapidinho aqui para a gente poder falar, de que Jesus já estabelecia e já exercia como a igreja de Cristo, a igreja dele, desde quando ele estava aqui na sua caminhada. E no que diz respeito à transformação, eu peguei 2 exemplos aqui. O primeiro está lá em Marcos 5, uma história muito conhecida, que vai falar de um homem que estava possesso, um homem que vivia possesso, um homem que vivia de uma forma que todo mundo tinha o quê? Medo dele. Se eu e você estivesse lá, a gente cascava fora, vazava fora também. A Bíblia vai dizer que aquele homem andava com corrente, ele rebentava as correntes, de tão tamanha a possessão, vivia dentro de um cemitério, vivia urrando, se cortando, se arrebentando todos os dias, e ninguém tinha coragem para chegar perto dele.
E às vezes você vai olhar e falar, se eu tivesse lá naquele dia. Irmãos, eu vou te falar com você, por mim, tá? Às vezes eu correria, às vezes eu vazaria fora. Sabe por quê? Às vezes eu volto a dizer aqui, tem pessoas dos nossos lados, que não está possessa como aquele homem, não está preso nem corrente como aquele homem, não está se cortando como aquele homem, mas está precisando de Jesus, e não está quebrando ninguém no pau, não está urrando, não está gritando, e às vezes a gente não tem coragem de falar assim aqui, Jesus pode mudar a sua vida, Jesus pode mudar a sua história. E agora vem uma pessoa desse jeito, a gente não vai correr? É claro que vai vazar fora. E aí a palavra vai dizer, irmãos, que Jesus chegou até ali, atravessou para o outro lado, e Jesus chegou até ali naquele homem, e ali ele viu aquele homem ali, Jesus, para mostrar para os seus discípulos que Jesus já sabia de tudo que ia acontecer ali. E aí nós vamos ver que ele tem um encontro com Jesus. E ali o desfecho daquele encontro é, Jesus liberta aquele homem por completo. E ali, irmãos, o que eu quero me ater é o poder que tem Jesus, o poder que Ele deixou liberado para a minha vida e para a sua vida, de ir e levar a palavra por todo aquele que ninguém acredita mais. Aquele homem já estava longe da sua família, aquele homem já estava longe da sua parentela, aquele homem já não tinha mais dignidade, aquele homem já não tinha mais nada que nós pudéssemos olhar e falar, esse tem jeito. Mas aí Jesus chegou, irmão. Jesus chegou e aquele homem ficou totalmente limpo. E de um homem possesso, de um homem cheio de espíritos malignos, sabe o que nós vamos ver dele? Ele chega para Jesus com tamanha gratidão e fala, Jesus, deixe-me entrar nesse barco e ir com vocês também, para me pregar essa mensagem. Eu quero alcançar pessoas que também, que estão passando a mesma situação que eu. Basicamente é isso. Sabe o que Jesus fala com ele? Deixa eu falar, não precisa vir aqui não, volta para os seus, volta para a sua família, e lá você começa a anunciar o que o Senhor fez. E aí nós vamos ver de um homem possesso, de um homem que estava ali totalmente de uma situação deplorável. Agora nós vamos ver o texto lá dizendo em Marcos 5, que ele levantava a sua voz e declarava e anunciava os grandes feitos que Jesus havia feito em sua vida. Não diferente, irmãos, de muitos de nós aqui, vivíamos na depressão, pessoas com baixa autoestima, pessoas aqui sem credibilidade nenhuma, pessoas aqui que ficam, ai meu Deus, o que vai ser da minha vida? Será que eu vou ter uma família? Será que eu vou ser alguém? Será que eu vou ser alguma coisa? Muitos de nós às vezes afundados em tantas coisas, mas até que Jesus chegou, entrou na nossa vida, mudou a nossa história, mas infelizmente muitos de nós não fazemos como esse homem que quis fazer. Muitos de nós temos um testemunho lindo e maravilhoso, e eu não estou aqui para desprezar o seu testemunho. O seu testemunho ele edifica, mas o seu testemunho está gerando, o seu testemunho está levando outras pessoas a quererem Jesus, porque se tem uma coisa que o testemunho em Cristo Jesus, ele faz, ele tem o poder de entrar no coração das pessoas, e elas olharem e falar, eu lembro como era a sua vida, eu lembro como você era, eu quero ter essa mudança também. O nosso testemunho está produzindo isso nas pessoas. O meu testemunho de fé está produzindo isso nas pessoas. O meu testemunho de falar, olha, antes eu ficava bebendo de segunda a segunda, antes eu só ficava dentro do boteco, eu não tinha expectativa nenhuma, eu só ficava assim, isso eu estou falando de mim mesmo, tá, irmãos? Vivia lá no meu canto fechado, dizendo, eu não vou ser ninguém, eu sou um burro, eu sou isso, eu sou aquilo outro. Não é porque meu pai e minha mãe ficavam falando que eu era isso não, irmãos, muito pelo contrário, sempre me apoiaram, mas era algo que eu tinha dentro de mim. Mas até que um dia, irmãos, eu decidi, como a pastora Natália já falou isso aqui algumas vezes, da mesma forma não é viver o Deus da minha mãe, chegou a hora de ter a minha experiência, e eu tive a minha experiência, e até o dia de hoje, e até o dia que Jesus me buscar, é ela que eu vou carregar comigo. Então, irmãos, ali eu decidi. Então, irmãos, eu não consigo ficar com a minha boca fechada, com a minha língua dentro da boca. Se tem alguém perto de mim, ou se eu tenho a oportunidade, eu vou falar. Quem faz a obra é o Espírito Santo, mas falar, eu vou falar. Sabe, irmãos, muitas das vezes, o testemunho lindo, meu testemunho é isso e aquilo outro. Muito bom. Cadê os frutos que o nosso testemunho está gerando?
Porque Jesus deixou: ei, o que vocês desligarem aqui, será desligado nos céus. O que vocês ligarem aqui, será ligado no céu. Ei, é poder. Aonde está o poder de nós falarmos e as pessoas reconhecerem, como aqueles homens lá no passado faziam? Eles falavam de Jesus, o coração das pessoas queimavam, e eles aderiam e começavam a caminhar no Evangelho de Cristo Jesus. Irmãos, aquele homem ali teve a sua vida mudada, e de um homem possesso, podemos dizer que passou a ser um pregador da palavra de Deus. E os primeiros que foram tocados foram os de dentro da sua casa. O maior problema hoje é isso. Muitas pessoas querem pregar, elas querem mostrar que conhecem, que Jesus fez na vida delas, mas às vezes na onde que nós deveríamos mostrar, nós não mostramos de fato. Quem de fato vai conhecer se você mudou, se você converteu, é a sua casa e a sua família. Lá fora, irmãos, é muito fácil. Lá fora é muito fácil eu mostrar, eu colocar uma capa, eu colocar ali um estereotipo, colocar ali uma imagem de um bom cristão, de um bom pai, de um bom pastor, de um bom filho. Mas às vezes dentro da minha casa eu não sou, de nada adianta. Ainda não passou pelo processo de fato de se entregar a Jesus. Então, irmãos, aquele homem primeiro voltou para dentro da sua casa, da sua família. E aí depois, irmãos, ele começou a anunciar naquela cidade, fora para todos os lugares. Outro exemplo que nós temos aqui muito claro, de uma pessoa rejeitada, de uma pessoa humilhada, que se tornou uma pregadora do Evangelho de Cristo Jesus. Isso é o poder da igreja de Cristo, irmãos. Lá em João 4 vai falar de uma mulher, a mulher do poço. Vou simplificar, a mulher do poço. Fala que convinha que Jesus passasse por aquele lugar. Jesus não andava ao léu. Será que eu vou para lá, para cá? Não, tinha um objetivo, tinha um propósito. E a Bíblia vai dizer que Jesus passou por aquele lugar. E ali a palavra vai dizer que aquela mulher estava ali retirando água. E disse de passagem, estava retirando água num horário que era totalmente contrário, era totalmente fora daquilo que era o habitual das mulheres fazer. As mulheres iam de manhã tirar a água lá, justamente para poder fazer as suas atividades, seus afazeres, e também porque no horário mais tarde o sol lascava na cabeça delas, então era mais complicado. Então ela estava ali no horário totalmente fora, justamente por quê? Porque aquela mulher tinha vergonha, porque aquela mulher ela era humilhada, porque aquela mulher não era reconhecida por ninguém como uma boa mulher, ela não tinha uma boa fama, e que se fosse depender daquelas pessoas que estivessem ali, ela estava mais ou menos enrolada. Não diferente da gente, né? Ainda mais quando a gente começa a conhecer um pouco da palavra, se a gente não tomar cuidado, a gente começa a se tornar um pouco arrogante, às vezes tem sem perceber, crítico demais, uma espiritualidade, irmãos, que, vou te falar, de chegar e falar, de bater o olho e falar, opa, de começar a julgar, de começar a apontar, mas nunca de fazer isso aqui. Me dá a mão aqui que eu vou te mostrar o caminho. Isso é evangelho, isso é verdade, isso é poder da igreja. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, irmãos, porque tem hora que eu vejo algumas coisas que entristecem o coração da gente, às vezes algumas pessoas que vieram de situações que às vezes de pessoas que estão ali parecidas com aquilo que ela viveu. Irmãos, tem hora que parece que a gente tem amnésia, ou acontece só comigo, caso a gente esquece de onde Jesus tirou a gente, de quem que a gente era. Na hora que a gente vai falar de dizer isso aí, falar esse aí, não tem jeito não. Eu era do mesmo jeito ou pior. Eu era do mesmo jeito ou pior. A gente tem hora que a gente tem amnésia das coisas e esquece. E ali, irmãos, nós vamos ver que Jesus chega até aquela mulher. E ali Jesus pede água para ela. Ela fala assim, mas você me pedindo água? Porque na tradição das pessoas daquela época, um homem não conversava com uma mulher assim tão facilmente, ainda mais se fosse de uma outra linhagem, né? O samaritano para o judeu era como se fosse uma escória, como se fosse nada, tá? Eu estou falando resumidamente, mas é isso, tá? E ali Jesus pede ela e fala assim, olha, se você soubesse quem eu sou, eu te daria água, você nunca mais teria sede. E ali Jesus vai falar com ela assim, chama lá seu marido. E aí nessa ponta aqui que a mulher fala assim, olha, eu não tenho marido. E Jesus olha para ela e fala assim, disseste bem, não tem. E o que você está agora também não é seu.
Então aquela mulher ali, ela começa a se abrir para Jesus, ela começa a falar para Jesus, e Jesus vai ali, conversa com aquela mulher, e aquela mulher ali, ela é curada. E não é curada no seu físico, mas é curada na sua alma, na sua emoção. Nós vamos ver que aquele homem lá, irmãos, estava se cortando, estava todo arrebentado, estava possesso. A mulher não tinha essas características. E às vezes é isso que nós olhamos e falamos, não, esse aí já está de boa, esse aí está tranquilo. Não se engane, você não sabe o que está passando dentro da pessoa. E ali, irmãos, nós vamos ver que Jesus conversa com aquela mulher, e aquela mulher tem a sua vida transformada. E aí nós vamos ver, irmãos, e eu tenho certeza que no meio daquela turma, que essa mulher tinha pessoas ali que já tinham humilhado ela, tinha pessoas ali que já tinham até escorraçado ela, e a Bíblia vai dizer que daquela mulher humilhada, que estava tendo que ir escondida, lá para pegar água, para não passar vergonha, para não ser humilhada, e acredito que ela ia olhando para os cantinhos, falando, ai, será que hoje que eu vou ser humilhado? Ai, será, como que vai ser o dia de hoje? Sabe, irmãos? E às vezes tem pessoas do nosso lado que estão desse jeito. Às vezes o camarada acorda dentro de casa e fala assim, será como é que minha mulher vai me humilhar hoje? A mulher acorda e fala, será como é que o meu marido vai me humilhar hoje? Será como que lá no meu serviço eu vou ser humilhado? Será como que eu vou ser humilhado na rua? Será qual é a vergonha que eu vou passar? Você sabia que tem pessoas às vezes do seu lado que estão andando dessa forma? Sabe o que ela está precisando? É do poder de Cristo na vida dela, que você tem aí em você, irmão. Sabe, irmãos, tem pessoas que estão dessa forma. E aquela mulher sai dali, larga balde, que deixe água para lá, e ali a palavra diz que aquela mulher vai lá anunciar, vai lá falar para aqueles homens de Jesus Cristo, e aí a Bíblia vai dizer que aqueles homens vêm até Jesus e falam assim, olha, ei, nós chegamos até aqui e reconhecemos e ouvimos essas coisas através do que essa mulher nos falou. Então de rejeitada, de escorraçada, a pregadora do Evangelho de Cristo Jesus, é esse que é o verdadeiro testemunho que frutifica, testemunho que mostra o poder de Deus agir em nós e através de nós. Uma mulher que nós íamos humilhar, uma mulher que nós íamos julgar, falar, é mulher da vida. Jesus viu ali uma grande missionária, uma mulher cheia do Espírito Santo, para anunciar as boas novas do Evangelho. Esse é o poder que tem a igreja de Cristo Jesus. E ali nós vamos ver pessoas normais, pessoas comuns, como eu e você, que tiveram ali as suas vidas mudadas, transformadas, pelo poder de Jesus Cristo. Aí, irmãos, a palavra de Deus lá no livro de Tiago, capítulo 5, vai dizer, se eu não me engano, irmãos, deixa eu ver achar aqui, não sei se é do 6 ou se é do 13, coloque Tiago 5 aí para mim, por favor. Que nós vamos ver aqui também, irmãos, o poder que a igreja tem. Vai passando aí. Peraí. Pode colocar lá no 13 para mim, por favor. Tiago 5,13. Irmãos, isso aqui, ó. Igreja, tá? Lá em Tiago 5. Está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Passa. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo com azeite ou óleo, no nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Irmãos, olha o poder que tem a igreja de Cristo Jesus. Se tem alguém no nosso meio doente, se tem no nosso meio alguém enfermo, se tem no nosso meio alguém angustiado, passando por situação, seja o que for, se tiver alguém preso no pecado, se nós nos unirmos aqui e orarmos, Deus vai ouvir a oração, o enfermo vai ser curado, o possesso vai ser liberto e o pecador vai ser perdoado. Este é o poder da igreja de Cristo Jesus. Mas, irmãos, por que a gente está parando de fazer isso? Quem é mais das antigas sabe do que eu estou falando.
Quantas curas, irmãos, eu já presenciei várias curas diante dos meus olhos. Eu já pude experimentar de eu orar para uma pessoa e ela ser curada de imediato. Irmãos, quantas vezes eu já vi pessoas possessas por demônios serem libertas, transformadas em suas vidas. Jesus continua o mesmo, Jesus não mudou. Somos nós que às vezes não estamos dando crédito na verdadeira igreja, no poder que a igreja tem. Irmãos, olha, para você entender isso, pelo amor de Deus. Ei, irmãos, eu não sei se você vai lembrar de tudo que eu falei do início, mas pelo menos grava isso aqui, no finalzinho aqui, pelo amor de Deus. Olha o que está falando esse texto aqui. Está falando que se tiver um doente aqui, se a gente tem fé, ele vai ser curado em nome de Jesus. Se tem alguém possesso, se tem alguém frio, vamos orar e Deus vai te aquecer. Mas isso, irmão, só pode acontecer se a igreja estiver em unidade, se a igreja estiver em comunhão. Não adianta você vir aqui uma vez por mês, não adianta você vir aqui uma vez a cada 2 meses, meu irmão, não adianta, isso não é comunhão. Eu preguei uma vez aqui sobre isso, irmãos. Membro fora do corpo está morto. Sabe, irmãos, nós precisamos entender, pessoas doentes, sabe por quê? Nós não estamos mais pegando em oração, é joelho no chão falar, vem cá, meus irmãos, a minha obrigação é orar, agora quem cura é Jesus, irmão. Se Jesus quer curar, Ele cura, se Ele não quer, Ele que não quis, não sou eu. Sabe, irmãos, mas Ele deixou bem claro aqui na palavra. Irmãos, lá em Atos 12, vai falar que Pedro estava trancafiado. Pedro estava preso. É o Pedro aí, ó. Nós estávamos falando dele agorinha. O Pedro que Jesus confiou, falou, dá seguimento. O camarada um dia estava preso, sabe por quê? Estava pregando a mensagem de Cristo. Estava pregando o evangelho, meteram a algema nele e agarraram ele. Por isso que eu falo, irmãos, ninguém aqui está sendo preso por pregar o evangelho, não. Para nós chega muito fácil. Por isso que às vezes, irmãos, tudo que vem com facilidade demais, a gente não valoriza. Eu não valorizo. Estou falando de mim, não posso falar por ninguém. Eu não tenho esse direito aqui e essa autonomia de falar de ninguém. Falo de mim. Infelizmente o que vem fácil demais, irmãos, se torna banal demais. Não pagamos preço por isso. Então, para a gente vem de uma forma mais fácil. Lá em Atos 12, acho que é 12, 5. Aqui está no Atos. 12, 5. É isso aí mesmo. Pedro, pois, era guardado na prisão. Mas a igreja, irmãos, lembra o que o Senhor falou com Pedro lá em Mateus 16, que a gente leu? Tu és Pedro, deixa eu te falar, eu estou confiando aqui em você. Se vocês desligarem aqui, será desligado. Se vocês orarem ligando, vai ser ligado. Olha aqui, irmãos, você acha que Pedro não lembrou de tudo isso aqui, nessa hora aqui, que ele teve essa experiência, daquilo que Jesus falou com ele lá atrás? Ei, colocou ele lá, mas não deixou sozinho não, irmãos. Nós não andamos sozinhos. Deus jamais nos deixa, Deus jamais abandona aquilo que é dele. E aqui nós vamos ver, olha, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E o desfecho aqui, sabe o que foi, irmão? Deus envia um anjo lá na cadeia. As algemas daquele homem caem, e ele sai dali livre, 100% daquele cárcere. Irmãos, como eu disse para você, tem muitas pessoas que estão presas, tem muitas pessoas que estão encarceradas, que somente Jesus pode tirar elas dessa prisão. Remédio não vai tirar, terapia não vai tirar, consulta médica não vai tirar. Não que eu não concorde com nenhum desses atos de forma alguma, até mesmo porque se você está precisando de um médico que você não vai, você é displicente. Eu sou displicente. Eu estou sendo omisso de cuidar da saúde. Então tem que ir no médico? Tem. Claro, é fato. Mas tem pessoas que estão doentes na sua alma. Tem pessoas que estão enfermas no seu espírito. Tem pessoas que estão desesperadas, estão a ponto de fazer uma loucura porque já não sabem mais o que fazer. E nós temos a resposta, que é Jesus Cristo, para mudar a vida delas. Tem pessoas, irmãos, que já não suportam mais viver tantos anos com depressão.
Mas hoje Jesus pode colocar um ponto final nisso aqui, irmãos, se você crer. Tem pessoas que estão caminhando para uma depressão. Hoje a igreja de Cristo, aqueles que entendem, que fazem parte da igreja de Cristo, nós vamos orar pela sua vida e você vai sair daqui hoje livre dessa depressão. Se tem aqui alguém doente aqui hoje, no seu físico também, em nome de Jesus, você vai sair daqui hoje curado. Porque eu acredito no poder que a igreja de Cristo tem. Hoje você pode tomar uma decisão aqui na sua vida. Qual tipo de igreja nós temos sido? Nós temos replicado os ensinos do nosso mestre, do nosso Criador? Nós temos dado continuidade naquilo que o Senhor nos passou, nos deixou? Porque, como eu disse, não é responsabilidade minha. Eu não tenho que fazer a igreja dar certo. Não, a igreja já é certa, porque Jesus Cristo que a criou. Mas eu tenho uma responsabilidade. Vou fazer uma ilustração. Você trabalha numa grande empresa, uma multinacional, uma empresa gigante. Você chega lá, irmãos, você entrou naquela empresa. Vamos falar aí, que era Fit, que agora é Estelantes, né? Eles falam estressantes, né? Quem trabalha lá fala assim que é estressantes. Eu não posso falar porque eu nunca trabalhei lá. Então não sei. E aí, você está lá naquele lugar, existem procedimentos, existem diretrizes, está tudo já estabelecido. Você vai para lá trabalhar, na Estelantes, você chega lá e fala, eu tenho que fazer esse negócio que dá certo, para sair tantos carros aqui, tem que sair 35 carros por minuto, sei lá o que é, e parará e pororô, eu tenho que, se eu não fazer isso aqui dar certo, esse negócio não vai para frente. Claro que não. Já está tudo lá estabelecido de não sei quantos anos, lá de 1800, cafunga, 1900, sei lá que quanto das contas. Está lá, você tem que chegar e falar o seguinte, o seu lugar é aqui, ó, você vai ficar aqui nessa ponta, você vai fazer isso e isso, faz o que você tem que fazer, e cada um faz o seu, e no final lá dá certo, o carro sai de lá montadinho. É assim ou não é? Na igreja também não é diferente. Faz o que é para você fazer, pelo amor de Deus. Faz o que é para você fazer. O Bruno faz o que é para ele fazer, o Ender faz o que é para ele fazer, você faz o que é para você fazer, você, eu, cada um faz, e lá no final vai dar certinho o negócio. No final sabe o que é que vai ser? Pessoas libertas, pessoas transformadas, a igreja trabalhando cada um na sua função, a igreja cada um trabalhando naquilo que foi chamada para fazer. O final é famílias restauradas, o final é famílias edificadas, no final é um bairro melhor, uma cidade melhor, uma vida melhor. É isso que é o final. Mas cada um tem que assumir a sua responsabilidade. Se você está lá, como eu disse, no lugar, o seu papel é apertar um parafuso. Ai, mas eu sou tão aqui, coisa aqui nesse lugar, que eu só aperto um parafuso. Às vezes esse parafuso você deixou de apertar, é o da roda lá, que se alguém for andar nela, vai soltar, vai capotar e vai morrer gente. Às vezes você olha, ai, mas eu só fico na recepção, fica ali e dá o seu melhor. Ah, mas eu só fico no som, fica aí e dá o seu melhor. Ah, mas eu só chego aqui na igreja aqui, só recolho os dízimos e as ofertas, faça o seu melhor. Mas eu só venho até aqui, faça o seu melhor. Não interessa o que é, aqui não existe isso é o maior, é o menor. Não, todos nós aqui, cada um aqui tem uma responsabilidade. E se eu e você não cumprimos, falta lá na frente, no produto sim. Por que muitos de nós, e às vezes irmãos, e nós já vimos isso acontecer, erro de projeto aí de carro aí, esbagaçar um monte de gente aí. Ah, por causa disso aqui que foi? Alguém que era para estar lá, no seu dever, na sua função, não fez o que era para ser feito. Ei, prejudicou ele? Às vezes você fala assim, ah não, cada um. Deixa eu te falar. Muitos de nós às vezes estamos aptos para poder falar. As igrejas estão esvaziando. Ai, o povo está difícil demais. Ai, são tantas desculpas.
São tantas coisas que nós falamos. Irmãos, tem pessoas, e me perdoe aqui do que eu vou falar, e eu creio que eu não vou desrespeitar ninguém no que eu vou falar. Quando eu falo isso que pastor Natal, eu lá atrás, eu já até assumo. Pode ficar de boa, relaxa. Continua brincando com a neném aí. Irmãos, não vou falar nada demais não. Tem pessoas que estão 10, 12, 15 anos. Vamos falar aqui da Igreja de Base do Pai. Ou seja, aonde que for, que a Igreja de Base do Pai não tem 15 anos, vai fazer 9. Mas vamos falar, às vezes, irmãos, estou aqui fazendo uma ilustração ainda, tá? Não estou falando que tem gente que de jeito não, amém? Tem 9 anos na igreja, talvez tem 5 anos que está vindo aqui, mas só vindo. Acha que eu não faço diferença nenhuma, você faz. Eu venho para te falar que hoje você faz. Da mesma forma quando você não vem, você faz. Ou se vem só por vir, esse negócio vai dar errado. Irmãos, nós precisamos entender que cada um de nós tem uma responsabilidade. Chega lá naquilo que é a sua responsabilidade. O Juliano trabalha lá na mineradora. Ele tem que abastecer lá os tratozão, os caminhões para arrancar o minério lá, para levar a receita lá para os patrão. Juliano chegou hoje e falou: rapaz, esse tanque desse trem é cheio demais, eu não preciso fazer mais nada não, já está bom. As máquinas começam a rodar, daqui a pouco começa a parar tudo. Para tudo, parou tudo, as máquinas tudo, porque acabou o diesel, porque o abençoado lá não foi lá fazer o que tinha que fazer. Às vezes você fala: não, a igreja está cheia demais, ninguém precisa te contar comigo aqui para nada não. Não deixa Satanás colocar isso na sua cabeça. Não, já está tudo certo aqui. Louvor, já da igreja que eu chego aqui, todo domingo tem louvor. Ô irmão, você sabia que para nós aqui, eu não tenho vergonha de falar isso não, está sendo uma dificuldade aqui, ó. Sabe por quê, irmãos? Às vezes a pessoa não entende. Ah não, o Bruno toca teclado e violão, então ele dá os pulos dele, se vira. Ah não, o Israel mexe no som, mas ele toca bateria também. Ah, o Eric toca violão, mas ele toca baixo também. Se eu não for, não vai dar problema nenhum. Dá problema sim. Sabe, irmãos, eu não tenho vergonha de falar isso aqui não. E você sabe por que eu estou falando isso? Porque às vezes você está aí e Deus te chamou para você estar aqui. Pastor, mas eu não tenho voz bonita. Eu também não tenho. Mas se você tem um coração aqui falando: Senhor, é aqui, então usa-me aqui, então vem. O que você está fazendo aí? O parafusinho está deixando de ser apertado porque você não está aqui. Sabe, irmãos, seja na onde que for, seja qual departamento aqui que for, você é útil aqui neste lugar. Você tem funções, não para mim, mas para o Senhor que te chamou, mas para o Senhor que te libertou. E Ele liberou sobre a sua vida poder. Então nós precisamos hoje levantar a nossa cabeça, encher o nosso coração dessa verdade, dizer: Senhor, eu vou anunciar a Tua verdade, seja da forma que for, aonde for. Nós precisamos despertar urgente. Não temos mais tempo a perder. Por que que pessoas, antigamente, irmãos, se era só para isso que elas iam, é elas e Deus para lá. Cultos de igrejas cheios de pessoas, vindo com amuletas, vindo enfermas mesmo, estavam doentes, médico já não dava mais diagnóstico. Aí às vezes alguém no hospital ali, com um panfletinho, ou às vezes fazendo uma visita, está naquele lugar e fala assim: que posso fazer, irmãos, posso fazer uma oração por você? Posso te entregar um panfleto? Quantos testemunhos que eu já vi de pessoas que pegaram ali um panfletinho daquele, estava desenganado pelos médicos, foi lá, chegou naquele lugar, recebeu uma oração, foi curada, foi engrandecido ali o nome do Senhor, e ela se entregou, e até hoje está na caminhada com Cristo Jesus. Sabe, irmãos, quantos de nós aqui acabou as visitas de hospital? Irmãos, você não tem noção. Irmãos, todas as vezes que eu chego em hospital, você chega no lugar, gente, a gente não entende, irmãos, o poder que Deus liberou sobre a nossa vida, e a autoridade. Irmãos, você chega no lugar, na Unimed, ou no regional, seja onde que for,
E você está ali, conversa vai, conversa vem, não tem como você não ficar coleguinha de quarto, mesmo se a pessoa vai lá, fica algumas horinhas lá, você conversa daqui, conversa ali, tá lá, daqui a pouco, identifica-se que é cristão, e ali aquela pessoa pede uma oração, aí você vai e faz uma oração, olha que você assusta, impressionante, chega gente não sei da onde, tem como você ir no meu quarto lá depois fazer uma oração para fulano? Tem como você ali fazer uma oração para ciclano? Tem como você ali depois ali orar para mim ali? Irmão, as pessoas carentes, elas acreditam. Se eles ficam sabendo que tem um pastor naquele recinto ali orando, eles vêm atrás. E não é só quem está enfermo, os próprios funcionários do hospital também. Aí eu te falo, o que nós estamos fazendo? Tem pessoas do corpo que trabalham na área da saúde. Você não está lá só para ficar enfiando a injeção nos outros lá e colocar soro, não. Você está lá para falar, olha aqui, eu estou colocando soro aqui, mas deixa eu dizer algo para você, eu sei quem pode te curar por completo, é Jesus Cristo. Mas às vezes a gente está ocupado demais, nós não temos tempo para importar com o próximo, e nos esquecemos que alguém se importou com nós. Precisamos assumir uma responsabilidade e estar na onde Deus nos chamou para estar. Cada um faz isso no seu individual e soma no coletivo. O culto ao Senhor aqui, irmãos, ele é aquilo que você é durante a semana. Tem vezes que às vezes a gente fica a semana toda totalmente contrário do que nos leva a ter uma devoção para prestar um culto para Deus. Aí chega domingo aqui, quer que o fogo caia, quer que o pau quebra. Eu não estou sentindo a vibe hoje, que não rupiei. Não rupiei não. Hoje a igreja está fria. Não é igreja não. A igreja jamais é fria. Mas nós nos esfriamos, tá? Ainda mais se a gente estiver longe. A gente sim se esfria. Irmãos, Jesus nos chamou para a gente poder, não é fazer diferença não. Jesus não te chamou para fazer diferença. Que isso, pastor? Jesus chamou para você fazer o que é para ser feito. Jesus chamou o que é para ser feito. Diferente do que às vezes a gente está fazendo. Quando era para pregar, nós não estamos pregando. Quando era para anunciar, nós não estamos anunciando. Isso é diferente. Agora, o que foi proposto é: anuncie a mensagem para todo aquele pecador, que para ele tem esperança, que para ele tem jeito. Como usar isso? Pastor, eu não sei os versículos tudo, eu também não sei. Com certeza tem gente que sabe até mais do que eu. Tem gente que já leu a Bíblia 5, 6 vezes, igual o Rafa, 7, sei lá. Muito mais do que eu. Já leu 5 vezes a mais do que eu. Nós podemos, e não deve ler a Bíblia toda, lógico que deve, né? E ainda mais, diga-se de passagem, 5, 6 vezes. Imagina, se cada um de nós tivéssemos isso em nós. Sabe o que é isso? É conhecer a história do seu Criador, conhecer a história do seu Redentor. Irmãos, eu fico vendo pessoas vidradas em séries, se empenham horas e horas em série, assistem tanto que chega a entrar no personagem, assiste muito série policial, mulher chega em casa e está fazendo rolamento e esconde aí, QTH, cobre aí mulher, faz a cobertura aí, assiste tanta série que chega a entrar naquele personagem de detetive, andando na rua, que cara ali tem 1,62 m, 73 kg, moreno, suspeito, se molda aquilo, pastor, não pode assistir série? Pode assistir série, irmão, mas toma cuidado, você tem que ser parecida com Jesus, irmão. Aí, irmãos, nós vamos ver, às vezes, não se conhece muito sobre Jesus. Eu sei que Jesus me salvou, que Jesus me libertou, muito bom, já é um bom começo, mas só parou nisso aí? Eu era assim, eu quero aquilo outro, tá, mas parou aí? Nós vimos aqui que aqueles que foram alcançados por Jesus, de tal forma, irmãos,
eles não se continham, eles tinham que anunciar, seja na grande comitiva ali com Jesus, andando com ele, ou aonde que ficava, eles queriam anunciar a verdade do Evangelho. Irmãos, nós vivemos uma era de pessoas que são cristãs. O que é um cristão? É quem acredita em Jesus. O espírita acredita em Jesus. O católico acredita em Jesus. Nós acreditamos em Jesus. Mas há uma diferença em você, de fato, ser convertido a Jesus Cristo por inteiro. Mas pastor, conversão só existe a Jesus. Não. Tem gente que se converte ao hinduísmo, tem gente que se converte ao budismo, tem gente que converte ao islamismo, sei lá o nome desse. E por aí vai. Tem gente que se converte ao espiritismo, mas eu estou falando de conversão a Jesus Cristo. Conversão a Jesus Cristo, sabe o que é? É a gente ser parecido com Ele. Você não é Ele, mas você é parecido com Ele. O que é um cristão? É um mini Cristo. E isso eu me enquadro, hein? É um mini Cristo. Fala para esse irmão do lado, você é um mini Cristo, irmão. Isso não é heresia não, tá? Ó. Isso não é heresia não, irmão. Isso não é heresia não, você é um mini Cristo. Você carrega em você poder. Você carrega em você autoridade. Foi te dada autoridade para expulsar demônio, para pisar serpente, e nenhum mal te acontecer, porque você faz parte da igreja de Cristo Jesus. Se coloque de pé no seu lugar. Irmão, você precisa entender o seu papel aqui, neste lugar. Precisa entender a sua responsabilidade. Eu preciso entender a minha responsabilidade. Nós precisamos, como igreja, rever algumas coisas. Mas não tem como rever algumas coisas como igreja se nós não revermos isso no nosso individual. Se nós não começarmos a mudar algumas coisas no nosso individual, que ele vem e soma e deságua, aqui dentro sim, no coletivo. Deus está nos chamando nesses dias para que nós possamos alinhar o nosso coração, de fato, com Ele, de tal forma, da gente ser como aqueles homens e mulheres que falavam, eu vou pregar, você vai me dar uma surra, não estou nem aí, eu vou pregar, você vai querer me parar, não estou nem aí, eu vou pregar, eu vou anunciar, porque mais vale a mensagem da verdade chegar até essa pessoa.